Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Vamos apresentar o nosso pregador dessa noite. O reverendo missionário Albedes Ferreira da Cunha Júnior é pastor da Igreja Presbiteriana Sal e Luz, em Brasília, no Distrito Federal. Vice-presidente do Sínodo Brasília, secretário sinodal e presbiterial de missões para o Sínodo Brasília e é secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. Reverendo, Deus o abençoe, seja muito bem-vindo. Nossa gratidão por ter aceitado ser o nosso primeiro pregador. Deus lhe abençoe e lhe fortaleça. Obrigado, irmã Ana Maria. Eu que quero agradecer a honra de participar desse retiro, que eu acho uma ideia fantástica e, ao mesmo tempo, muito trabalhosa, né? Eu sei que vocês trabalharam muito para formatar todo esse retiro, colocando todas as coisas no lugar. Louvado seja Deus pela vida das irmãs, pela vida da nossa Confederação Nacional das SAFs. Em nome da Junta, como secretário executivo da JMN, trago um abraço de todos e falo também em nome dos missionários, né, espalhados aí por todo o Brasil e que estão, com certeza, acompanhando também esse retiro. Eu queria convidar a todos para lermos em 1 João, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 a 3. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versos 1 a 3, e diz o seguinte, a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Deus nos abençoe, meus irmãos, com esse texto tão rico, tão doutrinário, tão profundo, que fala a respeito do grande e maravilhoso amor de Deus. Grande e maravilhoso amor de Deus. Cantamos este hino que tem uma sequência bonita nas suas estrofes, o amor perene, não é? E o título dele já é bem claro, não é? O amor de Deus é um amor perene. Então, antes que houvesse mundo, antes que a luz tivesse rompido ainda nos céus, o amor de Deus já era tremendo, né? Era uma força fecundante como Criador. Também na cruz, não é? Também na cruz, o Santo de Israel, o Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Que grande amor, que antigo amor! Depois ele fala, quando esse amor atinge a nossa vida, quando atingiu o meu peito, o Espírito, o Consolador, trouxe tesouros mil, trouxe a fé à nossa alma, fé que nós nos deleitamos nela como filhos de Deus. Que amor!
Meu Deus, que amor. E aí ele fala da eternidade do amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno. É um decreto de Deus. A vida eterna é um decreto. A vida eterna foi definida pelo Pai, e o mundo, ninguém, o diabo, os demônios, ninguém pode se opor a esse grande amor. Meu Deus, que amor. Tenho acompanhado a história de algumas famílias que nós chamamos hoje de atípicas, mas quero lembrar de um fato conhecido de todos, que é um filme, se tornou um filme, Meu Pai, Meu Herói, onde Dick Hoyt leva seu filho Rick, que sofria de paralisia cerebral, um problema no parto, o cordão ficou enrolado ao seu pescoço, e ele se interessou, aquele rapaz, já um jovem, ele se interessou pelas corridas de triatlon. Triatlon é quando tem um período de natação, depois uma corrida, né? Depois uma natação e depois um período de bicicleta. 3 modalidades. Então, aquele jovem se interessou pelo triatlo e o seu pai, Dick, resolveu levá-lo para as corridas. E Dick preparou uma cadeira apropriada e colocou seu filho, e ele participou de centenas de corridas, de triatlos, inclusive do Ironman, que era distâncias muito maiores. E foi tão impressionante, meus irmãos, o testemunho desse pai com seu filho, do amor do pai para com seu filho, que no local de saída da grande maratona de Boston, fizeram uma estátua do pai empurrando a cadeira de rodas no meio de uma corrida. Que tremendo, meus irmãos, que tremendo. O jovem Rick, com sua paralisia cerebral, morreu no ano passado, em maio. E inspirou a muitos, inclusive uma família de brasileiros, a família Melo. Mas o que me chama a atenção na família Melo é que perguntam para ele como ele tem esse incentivo, né? Estímulo de fazer uma coisa que exige tanto do físico, levar o seu filho também com paralisia, empurrando a sua cadeira adaptada, depois nadando com uma corda, puxando um barquinho com aquele jovem ali, e depois na bicicleta, andando na bicicleta com um carrinho adaptado atrás. Mas perguntaram para o senhor Melo o que lhe dava estímulo para fazer tudo, e ele disse da seguinte maneira: quem tem o privilégio de ter um filho como eu tenho, tem todo o estímulo para fazer qualquer coisa. É o amor, meus irmãos, é o amor de Deus, o grande amor de Deus, o maravilhoso amor de Deus. Quem tem o privilégio de ter um filho como eu tenho, tem todo o estímulo para fazer todas as coisas. Meus irmãos, na Septuaginta, traduzindo o texto de Jeremias 3,19, o Senhor fala: com alegria eu cuidaria de você, como se cuida de filhos amados. Te daria a terra mais formosa, a mais bela herança. Eu só quero que você me chame de pai. E que jamais
deixe de me seguir. Esse é o sentimento de Deus. Deus não tinha motivo nenhum de nos tornar filhos. Deus não tinha nenhum motivo para nos tornar seus filhos, mas Ele o fez. Ele o fez. E no texto de Jeremias, ele fala: eu só quero que me chames de pai e que nunca me abandone. Eu começo, meus irmãos, valorizando o nosso grande pregador, reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de 1 João, quando ele analisa esse texto pensando em 3 tempos diferentes. E ele começa pensando a respeito do passado, quando a filiação foi estabelecida. Antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu a filiação, Deus nos chamou, Deus declarou que nós seríamos seus filhos. E ele fala a respeito do presente, quando essa filiação se torna real, e de fato somos filhos de Deus. Esse é o presente, né? De fato somos filhos de Deus. Mas ele aponta também para o futuro. O futuro daqueles que são seus filhos. Meus irmãos, a glorificação que nos aguarda é algo tremendo, maravilhoso. Nós não conseguimos imaginar, mas é maravilhoso pensar na nossa filiação futura. O comentarista McLaren, expositor na Bíblia inglesa, ele nos chama a atenção de uma forma maravilhosa também, quando ele diz que nós somos chamados a vir com os nossos barcos pequenos, com os nossos barquinhos, para medir todo o oceano. E ele mesmo responde: impossível, pois nossas linhas, as nossas fita métricas, as nossas trenas são muito curtas para medir a quantidade desse amor. E não temos nenhum critério de comparação para sondar a qualidade desse amor. Quem somos nós? Quem somos nós com os nossos barquinhos pequenos medindo esse grande oceano infinito, eterno, que é o amor de Deus, declarado aqui por esse apóstolo tremendo, que foi o apóstolo João. Aliás, o apóstolo João, meus queridos, ele foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Deus o separou para pregar em Éfeso, para escrever a revelação do Apocalipse. Deus o escolheu para escrever o Evangelho da glória de Deus. Deus o escolheu para escrever sobre a relação de amor que deve acontecer entre o homem e Deus. Por isso, diante desse texto tão tremendo, eu convido os irmãos, as irmãs, para pensarmos no seguinte tema nessa noite: o grande e insondável amor de Deus. Nós não conseguimos, com sondas humanas, perscrutar a profundidade e a grandeza desse amor. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria afirmar que a experiência de sermos filhos de Deus é uma experiência inigualável, inigualável. Olha, o primeiro verso deste texto nos afirma, ele nos convida a ver. O texto diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede
é uma coisa que não é subjetiva, é palpável, é matéria de fato, como nós dizemos nas nossas reuniões, é matéria de fato. Olha, o Senhor nos intitulou, mas Ele também nos fez seus filhos. Ele nos adotou, Ele fez um documento de adoção, mas ao mesmo tempo Ele conferiu a nós o novo nascimento. Então é uma experiência inigualável. É uma experiência inigualável. Nós estamos falando somente de uma filiação jurídica. Nós não estamos falando apenas de uma filiação no papel, mas nós estamos falando de uma filiação feita no coração. No coração. É uma filiação que nos garante tudo que o Pai tem, tudo que o seu filho mais velho tem, que é o Senhor Jesus. Então, Ele nos garante tudo. Então, Ele nos convida a ver esse grande amor, a ponto de sermos tratados, chamados, identificados como filhos de Deus. E não somente chamados, identificados, mas de fato. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. De fato, nós somos filhos de Deus. Meyer, um comentarista, também diz da seguinte maneira: Deus fez de seu amor nossa propriedade. Deus fez de seu amor nossa propriedade. E Spencer, ainda outro comentarista, registrado nos comentários de Pulpit, ainda afirma: ser chamado de filho é a prova e o resultado desse grande amor. Ser chamado de filho é a prova e o resultado deste grande amor. Queridos, quando nós olhamos para a cruz, vemos ali um amor que suspira por reconhecimento. Olha, o amor demonstrado na cruz, olha, não temos como explicar, não temos. O Senhor nos escolheu e pagou a nossa dívida e não deseja de nós nada, a não ser a retribuição do meu pobre afeto. E Ele anseia ver em nós a sua imagem. Então, quando nós pensamos na cruz de Cristo, nós estamos pensando em algo que ultrapassa a nossa imaginação. É inigualável. É inigualável. E a única coisa que o Senhor Deus espera de nós é a retribuição do nosso afeto. Como uma mãe, acho engraçado essas coisas. Uma mãe, quando vai deixar o seu filho ou sua filha pela primeira vez na escola, ela fica ali olhando, esperando que a criança olhe para trás, dê tchau, chore e fale que quer ficar com a mamãe, mas na maioria das vezes a criança vai, nem vira, nem dá tchau, nem se expressa, nem demonstra a tristeza de estar deixando a mãe. Nem sempre nós olhamos para a cruz e reconhecemos o amor de Deus. Quantas pessoas têm olhado para a cruz? Quantas pessoas têm andado com a cruz pendurada no peito, mas não reconhecem? Não reconhecem. O texto está nos convidando. Vede a grandeza do amor de Deus. A experiência de ser filho de Deus é uma experiência inigualável. É como uma professora em Minas Gerais, ouvindo ela contar, olhava com os alunos as fotos antigas da sua família. Olhava
com os alunos a foto antiga da sua família, quando um aluno pequeno tomou coragem e disse: esse seu irmão é adotado. Olha a cor dele e olha a cor do cabelo dele. É diferente. Aí uma outra aluna disse: não estou triste, com certeza ele é adotado. Eu também sou adotada e sou diferente dos meus irmãos. A professora viu o olhar triste no rosto daquela criança e perguntou para ela: você sabe o que é ser adotada? Significa que você não cresceu na barriga da sua mãe, mas você cresceu no coração dela, no coração de seu pai. E a professora emendou, completou e disse: assim como Deus fez conosco. Ah, meus irmãos, não há diferença entre nós e o Filho de Deus. Não há diferença entre nós e o Filho unigênito do Pai, porque Ele nos adotou e nos garantiu toda a herança garantida ao seu Filho. Como aplicações, meus irmãos, dessa primeira parte, o verso 3 nos convida a sermos filhos puros, pois se temos este magnífico título, ele deve ser acompanhado também da dignidade que esse título merece. Então, nós precisamos ser puros, porque o título de filho de Deus nos traz uma responsabilidade de sermos também dignos dessa filiação. Segunda aplicação, não deixemos, queridos, que as ninharias do mundo nos impeçam de clamar: Abba, Pai, Papai, Paizinho. Olha, que as coisas do mundo, coisas que não têm valor, não podem impedir o nosso relacionamento com o nosso Pai, como filhos amados do Pai. Temos que ter intimidade, comunhão com Ele. Olha, não fixe o seu olhar para o chão, como uma pessoa escava o ouro terreno enquanto o sol brilha. Olhe para o céu, olhe para o amor incomparável e imensurável derramado na cruz. Olhe, seja salvo, olhe, viva na presença de Deus. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, em primeiro lugar, é uma experiência inigualável sermos filhos de Deus. Mas, em segundo lugar, queridos, há uma esperança indescritível que nos aguarda. Olha o verso 2. O apóstolo João quer nos ensinar que quando somos filhos de Deus, essa filiação nos deixa bastante seguros quanto ao futuro. Olha como ele diz no verso 2: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, a esperança futura que essa filiação nos garante, meus irmãos, ela nos dá segurança quanto ao futuro. Em contrapartida, e aí nós temos que analisar as duas coisas nesse versículo, em contrapartida, a filiação também nos deixa em completa ignorância quanto ao futuro. Olha, nós sabemos que seremos iguais a Ele, mas como será isso?
Não sabemos. E muitos, além daquele que a Bíblia diz, têm trazido revelações que não têm respaldo escriturístico e se vangloriam de saber como vai ser as coisas futuras. Nós não sabemos, meus irmãos. Sabemos da existência da nossa alma e que ela existirá de forma consciente após deixar o nosso corpo, porque a Bíblia diz, quando Jesus disse ao ladrão na cruz, hoje estará comigo no paraíso. Agora, como ela será depois de deixar o corpo? Nós não sabemos. Ela precisa de um veículo, ela precisa de um modo de existência quando sair do nosso corpo. Não é como Platão, que fala que ela vai ficar vagando, e os espíritas completam essa ideia dizendo que ela fica vagando à procura de um corpo para que possa se reencarnar. Meus irmãos, nada disso a Bíblia afirma. Isso é mentira. Isso é mentira. Qual será a nossa habitação celestial depois de deixar esse tabernáculo? Como será a nossa casa? Ainda não está manifesto, meus irmãos, o que seremos, o que nos aguarda. Nós não sabemos que honra Ele nos coroará, porque Ele diz que receberemos coroas. Nós não sabemos. Nós não sabemos nada a respeito do galardão. Alguns dizem que o galardão é como se fosse um grande oceano, e alguns têm embarcações pequenas, onde levam algumas coisas, outros têm embarcações grandiosas, capazes de receber muitas coisas. Então, Jonathan Edwards, ele nos mostra algumas ideias desse tipo, mas nós não sabemos. Nós não sabemos que tipo de serviço Ele nos espera na eternidade. Então nós não podemos ser presunçosos. Mas a grande verdade que o apóstolo João está dizendo aqui nesse texto é que nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, novamente, McLaren, ele nos diz, nossos pequenos barcos são incapazes de assimilar as grandezas do porvir. João diz, para vê-lo como Ele é, nós temos que ser transformados. Para vê-lo como Ele é, nós temos que ser como Ele é. Então, meus irmãos, olha que declaração majestosa, indescritível. É como se nós nos tornamos filhos de Deus como crianças, mas quando o Senhor Jesus voltar, nós continuaremos sendo filhos, mas adultos, como Jesus. Então, é tremendo, meus irmãos, é tremendo o que o apóstolo João está dizendo, para vermos como Ele é, para o abraçarmos, para nos lançarmos aos seus pés, quando Ele voltar, nós temos que ser transformados em nossa estrutura física e material, nós temos que ser transformados em nossa alma. Será uma visão livre do pecado na alma, sem imparcialidades agora, como se a gente
estivesse olhando para o tesouro aqui da terra, mas sonhando com os tesouros do céu. Não vai ter essa dicotomia, essa divisão. Nós seremos inteiramente dele. Louvado seja Deus, queridos. Que bênção, que bênção. Seremos semelhantes a ele. Isso é a prova de um amor grandioso, de um amor tremendo. Sadhu Sundar Singh, meus irmãos, foi um pregador na Índia. História maravilhosa, escrito pelo reverendo Boanerges Ribeiro, o apóstolo dos pés sangrentos. Olha, quem não leu esse livro precisa de ler. E fala do Sadhu Sundar Singh, que ele foi pregar em várias aldeias. Ele passava viajando de aldeia em aldeia. Um dia, anos depois da morte de Sadhu Sundar Singh, um missionário chegou numa aldeia e começou a falar de Jesus. Começou a falar de Jesus. Como Jesus é. O amor dele. A bondade dele. A misericórdia dele. E ele falava de tudo que Jesus, que ele podia saber de Jesus. Aí alguém levantou a mão e falou com os demais ouvintes: esse homem já esteve aqui. Esse homem já esteve aqui. E as pessoas concordaram com ele. Sim, ele já esteve aqui. Mas eles não estavam falando de Jesus, eles estavam falando de Sadhu Sundar Singh, um homem que dedicou a sua vida para ser como Jesus. E nós precisamos de ser como Jesus, porque um dia, quando ele nos transformar, nós seremos iguais a ele, nós haveremos de ser semelhante a ele, haveremos de vê-lo como ele é. E nós precisamos, queridos, de entender algumas coisas como aplicações. Primeiro, nós temos que fortalecer a cada dia a nossa convicção da eternidade. Somos filhos da ressurreição. Não podemos mais morrer, somos filhos de Deus, somos como os anjos. Em Lucas 20, 36, nós encontramos esse texto. Somos filhos da ressurreição. Somos filhos de Deus e filhos da ressurreição. Não podemos mais morrer. Somos como os anjos. Meus irmãos, que promessa tremenda. Isso tem que fortalecer. Essa convicção tem que ser fortalecida na nossa alma. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos que ter convicção também na herança de Deus. Ao vencedor herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. Todas essas bênçãos. Nós precisamos desejar a eternidade, não ficando preso nas coisas do mundo. Há pessoas que falam que querem ter a vida eterna, mas não agora. Agora não, tem tanta coisa para fazer nesse mundo. Meus irmãos, as coisas do céu são incomparavelmente melhor, como diz o apóstolo Paulo. Então, se em primeiro lugar a nossa filiação é uma experiência inigualável, a esperança é indescritível, meus irmãos. É indescritível. Em terceiro lugar, essa responsabilidade é intransferível. Essa responsabilidade é intransferível. E a responsabilidade de quê? De anunciar o mundo que não conhece.
Quando a irmã Ana Maria me deu esse texto, falou assim: olha, pastor, temos como sugestão o texto de 1 João 3, verso 1. Colocar um texto desse na mão de um missionário é levantar uma bola para poder ser chutado. Queridos, porque não há coisa mais linda, não há coisa mais tremenda do que compartilhar, do que proclamar, do que transmitir esse amor grandioso de Deus ao mundo. E o texto nos fala que o mundo não nos conhece porque o mundo não conheceu a Jesus. Ele não reconheceu Jesus como Filho de Deus. Então, nós temos que proclamar isso ao mundo. O mundo tem que saber a respeito da filiação, do amor de Deus. E nós temos que proclamar, essa é a nossa responsabilidade. Olha, o verso 3 nos diz: e a si mesmo se purifica todo que tem esperança, como ele é puro. Então, se o apóstolo João nos chama para sermos santos, puros, é porque ele espera que o mundo veja em nós o testemunho do Pai. O testemunho do Pai. O mundo precisa ver em nós o testemunho do amor de Deus. O mundo precisa ver em nós a grandeza do amor de Deus. O mundo precisa ver em nós a alegria de sermos filhos de Deus. O mundo precisa ver em nós a gratidão de termos sido escolhidos como filhos de Deus. O mundo precisa saber sobre a nossa filiação maravilhosa. Nosso testemunho é necessário, meus irmãos, minhas irmãs. Nossas ações decorrentes do fruto do Espírito, elas são fundamentais. O mundo precisa saber. Olha, quando eu leio 2 Samuel, capítulo 7, verso 19, Davi, ele chega no templo e fala: o Senhor já me abençoou tanto e ainda faz promessas aos meus descendentes no futuro. O Senhor está fazendo um decreto para a humanidade. Eu não acredito. É muito amor. Além de nos tornarmos filhos, o Senhor nos deu a aliança para que os nossos descendentes sejam alvos do amor do Senhor. Meus irmãos, o mundo precisa saber dessa aliança. O mundo precisa saber dessa aliança bendita. E ele precisa saber através de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, que são trazidos diante do altar de Deus, consagrados nessa aliança. O mundo precisa saber. Se a filiação de Deus é uma experiência inigualável, a esperança do futuro, de sermos como Ele é indescritível. Mas a responsabilidade, queridos, é intransferível. É intransferível. Jonathan Edwards escreve sobre o quase genro dele, o missionário David Brainerd. David Brainerd, ele logo cedo tinha uma saúde precária, o seu pai morreu, tinha 9 anos, depois com 14 anos a sua mãe morreu, ele ficou mais introspectivo, ele começou a estudar na faculdade, na Universidade de Yale, mas ele teve que sair. Ele escreve no seu diário: Deus não permitiu que eu terminasse esse curso,
mas ele começou a se responsabilizar pelo mundo perdido, e ele começou a amar de forma profunda as tribos indígenas nos Estados Unidos, no século XVIII, 1780. Então, David Brainerd, ele disse certa vez, declarado por Jonathan Edwards no diário: quero esgotar minha vida nesse serviço para a glória de Deus. Quero esgotar a minha vida. Ele que já tinha uma saúde frágil, ele foi para a floresta, dormia ao relento, viajava a pé. Olha, ele andava 25 quilômetros para comprar pão. Quando ele voltava, o pão já estava mofado. Mas ele, meus irmãos, ele gastava horas e horas em oração pela salvação, e ele disse: não importa como eu vivo e por quais dificuldades eu passei, o que importa é a salvação de almas para Cristo. Ah, meus irmãos, tribos inteiras experimentaram do avivamento, tribos inteiras clamavam por misericórdia quando ouviam os sermões de David Brainerd. David Brainerd calculou qual era o preço de servir a Cristo e fez a escolha de entregar a sua vida. Morreu cedo. Não deu tempo nem de casar com a filha de Jonathan Edwards. Morreu noivo. Ele calculou o preço. Meus irmãos, essa responsabilidade é intransferível, é nossa. Eu quero terminar, queridos. Eu quero terminar convidando a todos, irmãos e irmãs, a vermos o amor de Deus, vermos o amor de Deus demonstrado na nossa filiação, demonstrado também na promessa futura de sermos como Ele é, e demonstrado também na responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. Que Deus toque o nosso coração. Que Deus nos desafie, que possamos ser desafiados a proclamar esse amor maravilhoso demonstrado na filiação que temos com Deus. Ele só quer o nosso afeto. Ele só quer o nosso afeto e que não nos desviemos desse caminho. Ele só quer que proclamemos ao mundo, que sejamos puros nesse mundo, dando testemunho da nossa filiação. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esse texto maravilhoso da Tua palavra. Ó Senhor Deus, desperta o nosso coração, Pai, para que possamos tirar os nossos olhos do mundo, tirar os nossos olhos das ninharias desse mundo, das alegrias desse mundo, e nos voltemos inteiramente para o amor do Senhor, que possamos olhar para o Senhor, que possamos buscar o Senhor, que possamos buscar as coisas lá do alto, que possamos sonhar com a eternidade, com a vida eterna, que possamos crer, ter convicção de que seremos um dia como o Senhor é, com os nossos corpos transformados, nossa alma lavada, podendo ver o Senhor, como o Senhor é, mas que o Senhor nos desafie, enquanto estivermos nesse mundo, a proclamar esse amor tão grandioso, Pai. Tenha misericórdia de nós, para cumprirmos as nossas responsabilidades como filhos. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.